O que fazer quando alguém tenta te tirar do sério? Quando alguém lança uma palavra contra a sua vida, quando alguém faz algo que te tira do sério, que tira a sua paz? O que de fato você deve fazer? Como que você deve reagir em situações como essa? Na oração da manhã de hoje, nós vamos refletir em cima desse tema e eu quero orar pela sua vida, te abençoando, para que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, eu quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aí o botão de inscrever-se. Depois você seleciona todas e fazendo isso você será avisado sempre que tivermos com conteúdo novo. Caso você esteja nos ouvindo através de uma plataforma de podcast, por exemplo, Spotify, o Amazon Music, o Apple Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast, também basta seguir o canal, o perfil do Vivendo pela Vida, para que você fique sintonizado conosco. Amém? Hoje nós vamos falar desse tema, um assunto sensível para algumas pessoas, principalmente para aqueles mais exaltados, aqueles que se machucam facilmente com palavras ou que procuram dar respostas na alma para os ataques que recebem. Se você se enquadra em alguma dessas situações, é alguém que verdadeiramente fica chateado, injuriado, magoado com aquilo que fazem contra você, então eu quero que você saiba que essa mensagem ela é para você, é diretamente para o seu coração. E se você conhece alguém assim, envie posteriormente essa mensagem para ela, né? Abençoe a vida dela com uma direção, né? Algo que verdadeiramente pode trazer clareza, ajustar o caminho dela e fazer com que ela sofra menos, né? Tenha menos dor durante a sua jornada. Amém? Para nós prosseguirmos, então, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá no livro de Provérbios. Nós vamos ler no capítulo 12, o versículo 16. Apenas esse versículo e perceba a voz de Deus através dessas palavras. O insensato, ele se ira com facilidade, mas o sábio ele ignora a ofensa. Percebe? Vou ler mais uma vez. O insensato, ele se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, eu sei que você é um ser humano, alguém que vive, respira, se comunica, ou seja, você não é um robô, não é alguém que responde a comandos pré-programados, pelo contrário, você é uma pessoa que responde aos estímulos que você recebe do meio externo. E por que eu estou falando isso? Porque a ofensa, ela é um estímulo que nós recebemos do meio externo. É claro que a ofensa, ela pode nos estimular, e geralmente ela nos estimula de forma negativa, de forma pejorativa, ela faz com que você se ire no seu coração, ela faz com que você fique transtornado, ela faz com que você fique angustiado, num estado de raiva, né, num estado muitas vezes de querer fazer justiça com as próprias mãos. E para algumas pessoas, né, às vezes uma palavra, uma ofensa, algo, né, que foi dito fora de hora, para algumas pessoas isso serve apenas como combustível para que ela continue crescendo, para que ela continue avançando, para que ela continue trilhando, né, aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, existem essas duas situações. Obviamente, a primeira situação, ela é a mais comum, infelizmente, porque nós reagimos baseado muitas vezes nas emoções e não na razão e não naquilo que verdadeiramente deve ser dado como resposta em situações como essa. E quem acaba se ferindo, se machucando de fato, é a pessoa ofendida. Então entenda que na sua caminhada, que na sua jornada, quer você seja uma pessoa que procure fazer o máximo possível para agradar a todos, para caminhar de bem com outras pessoas, para verdadeiramente estar de mãos dadas junto com outras pessoas, ainda assim você sofrerá ofensas. Infelizmente, não existe uma fórmula, não existe nada que você faça que o deixará imune de ofensas. Inclusive, às vezes, você fazendo o próprio bem, você vai ser ofendido. Olha só como são as coisas. Às vezes você está
é fazendo bem. Às vezes você está doando o seu tempo, às vezes você vai estar doando recursos para outras pessoas, mas ainda assim vai ter alguém que vai se ofender com isso, né? E aí, nessa ofensa que ele vai ter no coração, como que ele devolve isso? Também em forma de ofensa. Então ele vai ofender você, dizendo que as suas ações são por interesse, dizendo que o que você está fazendo é porque você quer se promover, né? Dizendo que o que você está fazendo é porque você quer algo, porque não existe almoço grátis, ninguém dá nada de graça, percebe? Então, mesmo você tendo uma atitude positiva, uma pessoa que carrega feridas no seu coração, na sua alma, ela se ofende de forma automática, né, de forma involuntária, porque geralmente é mais as pessoas que têm algum tipo de ferida, essa patologia que eles carregam é muito maior, é muito mais forte do que elas, então aquilo inflama na vida delas. Não importa se está vindo algo verdadeiramente ruim ou algo bom, tudo que chega à sua vida, né, como ela é processada através dos seus traumas, das suas feridas, então ela se inflama, ela fica ofendida com aquilo, e aí o que que ela faz? Ela passa a ofender. Nós estamos vendo isso aí na internet o tempo todo. São os famosos haters. Haters são pessoas feridas, machucadas, que não conseguem ver bem em nada, não conseguem ver bondade em nada, ou quando veem são em poucas coisas. Estão sempre criticando, e tudo aquilo que chega até eles, embora sejam coisas boas, ainda assim eles criticam. Por quê? Porque o coração, a alma está ferida. Então tudo que entra na sua vida vai passar por esse filtro da dor, por esse filtro das feridas, da cicatriz. Então, aquilo é processado dessa forma, de uma forma pejorativa. E a resposta que eles dão, então, também é de forma pejorativa. Então, entenda que, infelizmente, isso vai acontecer. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, como Jesus o foi. Jesus, ele promoveu o bem. Jesus curou as pessoas. Jesus andou entre os mais humildes. Jesus andou entre os mais necessitados, mas ainda assim ele era ofendido o tempo inteiro por várias classes sociais, classes de pessoas mais abastadas, classes de pessoas mais intelectuais, classes de pessoas menos favorecidas. Então, o tempo todo Jesus ele era ofendido por pessoas. Então, isso faz parte da vida, né? O próprio Jesus foi ofendido. Então, imagine eu e você. Agora, que nós precisamos observar e o que você precisa ter na sua mente e gerar essa consciência para que você não erre, para que você não se perca diante das ofensas. A Bíblia nos fala aqui em Provérbios 12, o versículo que lemos, que o insensato ele se ira com facilidade. Então, querido, não existe outra palavra. Se você está se irando com tudo aquilo que estão falando contra a sua vida, a Bíblia está falando o quê? Que você é um insensato. Falta o quê? Sensatez, falta tato, falta habilidade para lidar com essas questões de ofensas, percebe? Muitas pessoas, elas, por uma pequena fagulha de ofensa, elas já transformam aquilo num grande incêndio. Ah, é? Fulano falou isso de mim? Deixa eu ir lá que eu vou tirar satisfação com ele. Então, quando você age dessa forma, a Bíblia está dizendo o quê? Que você está agindo com insensatez. Insensatez é coisa de menino, é coisa de pessoa imatura. Eu sei que dói ouvir isso. Provavelmente você deve estar aí, se não desligou o vídeo ainda, né? Se ainda está aqui me assistindo, você deve estar aí já com o seu coração agonizando, porque eu sei que é difícil ouvir uma palavra dessa. Mas você precisa entender que essa palavra ela é a verdade, ela é cura para a sua vida. Você sabe quando que nós somos curados e quando que você vai ser curado? Quando você cumprir o que está na parte B do versículo, onde ele fala que o quê? O sábio, o que o sábio faz? Ele ignora a ofensa. Ignora, do verbo ignorar. Percebe? O que é ignorar? Ignorar é fazer como se aquilo nem existisse. Ignorar algo é você não dar resposta para algo, é você não botar luzes em cima daquilo, é você não levantar holofotes em cima daquilo, é você não se importar com aquilo, é você não colocar isso numa vitrine na sua vida, no seu coração e sair espalhando
para os 4 cantos do mundo que você foi ofendido. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E a pergunta que Deus faz para você na manhã de hoje é: você quer ser um menino? Ou você quer continuar sendo um menino? Porque menino é uma fase da vida. Ser menina é uma fase da vida. Não é um ponto de chegada, é um ponto de passagem. Nós precisamos o quê? Amadurecer no Senhor, nós precisamos amadurecer na fé. Então não haja como um menino, não haja como uma menina. Tenha sabedoria. E qual que é a sabedoria? Ela é simples. Ignore. Ah, mas eu vou responder. Ignore. Ah, mas eu preciso compartilhar. Ignore. Ah, mas eu preciso orar, colocar diante do Senhor. Ignore. A palavra de Deus é ignore. Não perca a sua energia, não perca o seu tempo, não perca a sua paz, não perca nada do que é precioso para você com ofensas. Você sabe o que acontece com as ofensas que nós ignoramos? Elas morrem no meio do caminho. Você entende? Quando nós ignoramos a ofensa, ela morre. Quando você se importa com a ofensa, você oxigena ela. O que é oxigênio? É energia. Se você dá energia, se você joga combustível em cima da ofensa, ela pega fogo, ela inflama ainda mais. Quando você ignora, não é apagar a ofensa, né? Não é minimizar a ofensa, é o que? Ignorar. Quando você ignora a ofensa, ela morre. Ela não tem combustível para seguir em frente. Percebe? Então que na manhã de hoje você tenha clareza disso no seu coração, de que você precisa ser sábio, ignorando as ofensas que lançam contra a sua vida. E se por acaso você não está ignorando, né? Se você está se irando com essas ofensas, a Bíblia está taxando você de insensato. E eu tenho certeza que você não quer ser insensato, você não quer ser imaturo e muito menos ficar de fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, na manhã de hoje eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você. Se você tem sentido no seu coração que você precisa buscar a sabedoria diante das ofensas que você tem recebido, então, aí onde você estiver, incline a sua cabeça, incline o seu coração, que eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu quero em nome de Jesus colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor. Te pedindo, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a sua vida, o Senhor venha abençoar o seu coração, o Senhor venha fazer com que verdadeiramente ele entenda a tua palavra, Pai. E a tua palavra diz que toda ofensa que for lançada contra ele, contra a sua vida, contra pessoas que ele ama, Pai. Que essas ofensas elas sejam tratadas com sabedoria. E a sabedoria diz que elas devem ser o quê? Ignoradas. Elas não devem ser levadas adiante, elas não devem ser justificadas. Elas não merecem resposta da nossa parte. Porque quando nós ignoramos, Pai, ela morre. Quando nós ignoramos as ofensas, o Senhor é quem dá a resposta por nós. O Senhor é quem cuida da vida do meu irmão, da minha irmã. Então, que em nome de Jesus, ele tenha essa clareza e essa percepção na manhã de hoje, entendendo de que o Senhor está cuidando da sua vida, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, e que ofensa nenhuma, Pai, mudará o seu caráter, mudará a sua personalidade e até mesmo aquilo que o Senhor pensa a respeito dele. Então eu te peço que em nome de Jesus o Senhor prepare-o para receber as ofensas, porque infelizmente as ofensas vêm. Não adianta nem orarmos para que as ofensas não venham, porque elas vão vir. Elas fazem parte da natureza do homem. Mas que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento e orientação para que o meu irmão saiba lidar, Pai, com as ofensas, em nome de Jesus. Então, querido, diante dessa oração, receba essa palavra, receba essa mensagem, que você seja uma pessoa sábia, que ignora as ofensas e se preocupa apenas com o que Deus pensa a respeito da sua vida. Se você está fazendo certo, se você está fazendo bem, não se preocupe com as setas que mandam para você, contra as ofensas, palavras que tentam destruir você, não se preocupe. Agora, obviamente, se você não está no caminho de Deus, se preocupe, às vezes, com o que falam sobre a sua vida, porque isso pode ser um alerta, pode ser um despertamento. Mas, caso contrário, ignore as ofensas, viva a sua vida
no Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe ela com pelo menos 3 pessoas. E lembrando a você que amanhã estaremos aqui de volta, buscando, orando ao Senhor. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.